Perfeito, Morgana. Obrigado. Okay. A professora Ana Cláudia Castiglione conseguiu entrar? Sim, né? Sim, Consegui, sim. Uhum. Okay. Nós podemos começar? Podemos, sim. Ok, então. Então, eu gostaria de cumprimentar todos os participantes. Agora nós estamos com 36 pessoas na sala. Agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas. E eu começo, então, apresentando os colegas que hoje vão tratar um pouco sobre o curso de português instrumental, né, em plataformas digitais. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação de cada um dos organizadores desse evento, que foi o português instrumental, fazendo uma leitura breve, né, das atividades de cada um aqui no âmbito da Universidade Federal do Tocantins, no campus de Araguaína. Então, o professor Carlos Borges da Silva Júnior, ele é professor da UFT desde 2018, ele é doutor em Linguística e mestre em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professor do Programa de Pós-Graduação em Letras, né, o nosso PPGL aqui da UFT de Araguaína também. Ele desenvolve pesquisas relacionadas aos gêneros do discurso na graduação, e atualmente ele é o coordenador do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, aqui de língua portuguesa do nosso campus. Ele também é graduando do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. A professora Janete Silva Santos, ela é do Amapá, ela é professora da Universidade Federal do Tocantins desde 2003. Ela tem mestrado e doutorado em Linguística Aplicada pela Unicamp. A área dela também está relacionada ao discurso. Ela é professora do PPGL também, além do curso de letras do PPGL. Atualmente ela tem já 5 doutores que se formaram sob a sua orientação, além dos mestres, né, e teses e dissertações que estão em andamento. A professora Vilma, ela é do Rio Grande do Norte, ela é professora da UFT do curso de letras desde 2010, ela é mestre em estudos da linguagem pela UFRN, com área de concentração em literatura comparada, e ela é doutora pelo programa de pós-graduação em letras da UFT. Ela é coordenadora desde 2017 do PADI, né, que é o nosso programa de apoio ao docente ingressante, e também ela é coordenadora da residência pedagógica, que é o curso de letras na área de português desde 2018, e ela é professora do mestrado profissional em letras também. O professor João de Deus, ele é de Minas, de Montes Claros, ele é professor desde 2015, ele é mestre e doutor pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele trabalha com as temáticas relacionadas a discursividades pedagógicas, sobre ensino e aprendizagem de língua portuguesa em diferentes situações discursivas, identificação de diferentes grupos vulneráveis. Ele também trabalha no PPGL, que é o nosso programa de pós-graduação, e trabalha também no PPGD, que é o programa de pós-graduação em demandas regionais, demandas populares e dinâmicas regionais. O João Vitor, ele é mestrando do PPGL, orientando do professor João de Deus, membro do grupo de pesquisa em análise do discurso, grupo de estudos do sentido do Tocantins, e ele é monitor digital, né, atuando na área do português instrumental, assim como a Morgana, que também é mestranda do PPGL, monitora também do programa de monitoria digital, né, na área do português instrumental. Então, eu gostaria de passar a palavra, então, para os colegas e também dizer que as dúvidas, questões, pontos para discussões podem ser colocadas no chat e eu vou tomando nota disso para que, ao final, a gente, se os palestrantes concordarem, ao final, né,
a gente retoma, então, para discussão e para conversar um pouquinho mais, tá bom? Eu passo a palavra para o primeiro, para a Vilma, Sim. professora Vilma, então. Ok, muito obrigada, professora Ana Cláudia. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada também aos nossos colegas, o professor João de Deus, a professora Janete, o professor Carlos Borges, os nossos mestrandos Morgana e João Vitor, né? Nós somos um grupo, né? Nós projetamos esta mesa redonda, mas na prática ela vai funcionar mais como uma roda de conversa, tá? Então, o nosso tema será possibilidades e desafios no curso de português instrumental em plataformas digitais. Pode passar, Morgana. Ok, então, esse curso, ele foi realizado pelo campus de Araguaína, né? Nós todos somos professores do curso de letras, né? E ele teve a coordenação da professora Vilma, a professora Janete, o professor Carlos Borges e o professor João de Deus. E tivemos como monitores o mestrando João Vitor e a mestranda Morgana. Foi um curso oferecido pelo curso de letras, a partir de em atendimento a uma solicitação de um edital que foi aberto pela Prograde, né, inicialmente a proposta era de um programa de português instrumental que fosse conduzido, né, no âmbito da monitoria digital, né. E diante desse projeto, nós conseguimos implementar um projeto paralelo, né, que é de onde surge essa nossa proposta, né, e é ela que nós estamos apresentando neste momento, que foi a possibilidade de ampliação desse projeto para a área da extensão. Então, além do atendimento aos nossos acadêmicos, né, que foram acadêmicos de vários cursos da UFT, nós tivemos alunos de diferentes campi, né, da UFT, não foi somente os nossos acadêmicos do campus de Araguaína, do curso de letras, em especial, e com isso houve uma oportunidade para a participação de pessoas externas, né, externas de outras instituições e também de outros estados, né. Pode passar, Morgana, por gentileza. Então, ao ingressar no ambiente universitário, o acadêmico recém-chegado à educação superior é conduzido através da sua imersão no contexto da escrita acadêmica a desenvolver habilidades de leitura e de escrita específicas. A ele é solicitada a produção textual de um conjunto de gêneros, em sua maioria não trabalhados na educação básica, ou seja, o primeiro contato do aluno com os textos acadêmicos ocorre a partir do acesso à universidade. Infelizmente, não raro, esses alunos apresentam dificuldades em utilizar a modalidade formal da língua portuguesa, tomada como língua de prestígio, a chamada variedade culta, demandada principalmente das interações verbais via texto escrito. Então, o nosso objetivo era inicialmente atender a essa demanda, né, da necessidade dos acadêmicos em ampliar os conhecimentos linguísticos que eles já traziam, e também para os ingressantes, mas também para aqueles que já estavam cursando os nossos cursos, né.
Pode passar, Morgana. A escrita, tendo como referência o registro padrão, é ou será exigida dos alunos ao longo da vida, nas mais diversas situações de uso da língua. No entanto, essa necessidade do emprego da norma em textos escritos torna-se mais evidente no aprendizado da escrita acadêmica. Durante a formação universitária, os acadêmicos são instigados a produzir textos, para os quais são requeridos conhecimentos linguísticos e textuais que possibilitem a produção de significado através de uma diversidade de gêneros discursivos, a citar artigo científico, resenha, projeto de pesquisa. No entanto, como equacionar essa exigência de proficiência qualificada aos estudantes diante da falta de acesso anteriormente aos gêneros mencionados e aos mecanismos de escrita focalizados para a produção de textos? Não se pode esperar que os acadêmicos desenvolvam suas habilidades de leitura e de escrita de modo autônomo, uma vez que esses estudantes precisam ser orientados e preparados para escrever de acordo com as demandas linguístico-textuais de sua área de formação. Pode passar, Morgana. Então, o nosso objetivo geral era exatamente, nós esperávamos que os participantes do curso de português instrumental, né, ao longo das aulas ministradas, aprimorassem suas habilidades de leitura e de escrita de textos, a partir da compreensão dos usos sociais e funcionais da língua portuguesa em contextos diversos, como também assimilassem as práticas de produção textual escrita exigidas na universidade. Pode passar, Morgana? Aí nós tínhamos como objetivos específicos propiciar a aquisição das práticas de linguagem, leitura e escrita, requeridas no âmbito da educação superior, promover a assimilação das práticas de produções textuais escritas, considerando o aprendizado da norma culta da língua portuguesa e o conhecimento dos gêneros textuais acadêmicos. Pode passar, Morgana. As aulas, elas foram realizadas a partir, o tempo, né, de cada aula foi em torno de 2 horas, até um pouco mais, né, e foram realizadas ao longo, em 2 dias por semana, né. Com isso, nós precisamos, dada a extensão do conteúdo e também dada a grande quantidade de participantes que nós tínhamos e o objetivo também do curso, né, que o objetivo era de oferecer um conteúdo específico, mas que tivesse, que fosse bastante significativo. Então, a intenção era de trabalhar não somente com a produção textual, mas também com os conhecimentos linguísticos, gramaticais, né? Então, nós necessitamos de uma rede de colaboradores, né? Então, as aulas foram ministradas por professores, por nós, professores do curso de letras, e professores de diferentes instituições, né? Que mais adiante a gente vai poder destacá-las. Então, foram instituições, professores de outras universidades, de institutos federais, professores da educação básica que estavam vinculados a programas de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado, né? Pode passar. Então, eu vou passar a palavra ao professor João de Deus para que ele traga especificações sobre essa metodologia. Boa tarde a todas. Professora Vilma, antes de... Eu teria só como desabilitar seu microfone, para evitar o eco, por gentileza. Antes de eu fazer uma incursão, né, na metodologia e explicar algumas coisas,
Eu gostaria de agradecer a professora Ana Cláudia Castiglione, que é professora também da UFT, professora do nosso colegiado de letras. Ela é também docente do Prof. Letras do PPGL, trabalha conosco no nosso núcleo de estágio em língua portuguesa e também vem aí já há algum tempo, né, Ana, desenvolvendo pesquisas na área do léxico, né? Ela subverte aquele ditado que uma andorinha só não faz verão. Então, ela faz aqui na área do léxico, né? É a única, né, que está na nossa área, no nosso colegiado, que leva adiante as questões do léxico. Obrigado, viu, Ana? A gente também agradece, eu reitero os agradecimentos, né, de todos que estão participando. E este curso de português instrumental, ele foi um grande acontecimento, né? Eu acho que pela perspectiva discursiva a gente pode até defender que ele é um acontecimento discursivo, porque, primeiro que ele nasce, como a professora Vilma disse, nesse cenário da pandemia, é uma resposta que a nossa Pró-Reitoria de Graduação faz até para fomentar essas atividades e o contato com os acadêmicos no cenário da pandemia, e por isso que essa modalidade de ensino, ela foi através dessas aulas virtuais, né, numa modalidade à distância, a partir dos módulos que a gente vai ver já já. Então, os alunos, além de aquelas 2 horas, né, num cronograma específico, eles tinham que se dedicar a atividades que eram postadas no Google Class, e que funcionou bem, né? É até uma surpresa, porque com todas as dificuldades, talvez aí já deixando entrever a variável que está no título da nossa mesa, que é desafios, um dos desafios, e a gente escutava isso constantemente dos alunos cursistas, era o acesso à internet, né? Há um desafio ainda em relação ao acesso à internet, e não só a computador por casa, porque também há um outro dado que é relevante, que às vezes muitas casas têm um computador só. E ainda com todos esses desafios, havia uma assiduidade desses alunos, tanto nessas aulas, que duravam aí 2 horas, às vezes já houve casos, né, de até 2h30 ou 3 horas, por meio da plataforma Meet, mas também a gente tinha o próprio grupo de WhatsApp e a própria sala no Google Class, que funcionou também legal. Já já a gente vai mostrar algumas questões, ok? Então, como que era a configuração, como que esse curso de português instrumental, ele foi pensado? A gente vai ver 3 grandes módulos, pode passar, por favor, Morgana. Ele é um curso aí pensado em 3 grandes módulos, né? Sendo que o primeiro módulo, ele tem 2 palavras-chave, né? Que é texto e contexto, compondo aí 7 aulas. Foi uma incursão para a gente mostrar para o aluno, né, e buscar aí instrumentalizá-lo em certo sentido, né, que a gente sempre se comunica por meio de textos e sempre há um contexto, né? E os outros fatores aí de textualidade, ou os outros aspectos que há campos, né, específicos da área da linguagem que pensa essa noção de texto e contexto. Óbvio, cada professor que ministrava, ele trazia um recorte teórico específico. O professor Carlos depois vai fazer menção a essas questões das aulas, né, propriamente ditas, que num recorte específico e sempre fazendo um batimento ali entre teoria, né, entre muitos exemplos, entre muitas práticas, né. Foi um curso muito permeado por uma incursão teórica, mas também muito permeado por uma questão prática, né, tanto nessas 2 horas em si, quanto lá no Google Class. Depois, então, se a gente parte da ideia de que a gente sempre se comunica por meio de texto, que há um contexto, que há fatores de textualidades aí formais, né, não formais, né, pragmático, semântico, pragmático, o módulo 2, ele buscou mostrar para o aluno questões atinentes à língua e à gramática. E aí foram os conhecimentos gramaticais específicos, né, inclusive daquela velha e tradicional aí, questões que as gramáticas normativas trazem, os assuntos gramaticais, e isso foi estruturado em 8 aulas, culminando então com o módulo 3, que nós
abrimos a possibilidade de começar a pensar em gêneros acadêmicos, né? Já que se trata, né, de uma escrita acadêmica, de uma escrita específica, nós tínhamos, então, que selecionar, né, particularizar alguns gêneros específicos e mostrar esses alunos os outros elementos do módulo 1 e do módulo 2 funcionando na produção desses gêneros acadêmicos. E aí, nós planejamos, reservamos aí 7 aulas, né? Pode passar, por favor, Morgana. E é legal porque as aulas, elas estavam numa relação. Então, os professores, eles sempre faziam menção àquilo que já foi dito, né? E aí, além dos encontros online, realizados semanalmente, então, houve semanas, né, que havia 2 encontros, e já mais para o final do curso, a gente tinha, então, semana com 3 encontros, né? E, se eu não me engano, se não me falha a memória, na última semana, por exemplo, nós tivemos até mais de 3 encontros, né? Os cursistas, né, eles poderiam solicitar atendimento individual com o monitor, e aí entra, então, aquilo que estava previsto pelo edital lá da Prograde 58/2020, desculpa, a questão do monitoramento aí do João Vitor e da Morgana em possibilitar, em criar condições aí para que os alunos pudessem acessar, e não só isso, eles pudessem permanecer no curso de português instrumental, acessando essas tecnologias, como foi o Google Classroom e outras plataformas para interação, né? E aí, a cada aula, cada professor tinha que mandar ali um conjunto de textos, 1, 2, 3, com exercícios, né, possíveis exercícios, porque eram disponibilizados, todo esse material era disponibilizado antes, para que o aluno, ao assistir a aula, ele já tivesse contato com a temática, né? E pudesse, inclusive, ter momentos produtivos de interação. Então, foi um curso que funcionou bem, inclusive as interações no chat, né, do Google Meet, ou habilitando o microfone, nós tivemos, assim, momentos de grandes interações aí, acadêmicas com qualidade, né? Eu acho que isso é o ganho do curso de português instrumental, gestado primeiro pela Vilma e depois com a nossa interlocução. E aí é nesse sentido que eu estava defendendo a ideia de que é um curso que ele pode ser concebido como um acontecimento discursivo, né? Porque nós vamos ver depois, lá no final desta apresentação, o feedback que os próprios cursistas nos dão, né? E eu acho que isso é interessante, isso fica marcado, né? Morgana, por favor. E aí, uma foto, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória da nossa última aula, que inclusive é uma aula bônus, porque eles pediram, né? Foi uma aula que nós fizemos por meio de uma plataforma específica, um balanço, né? Um exercício interativo, sobre todas as aulas, as 20 aulas, né? Ou melhor, as 21 aulas, se eu não me engano. Morgana. Isso aqui é o panorama, o João Vitor fez um print aí do Google Class, né? Nesta plataforma, né? A cada aula era postado aí o material. Eles também tinham um momento de interação aqui nesta própria plataforma, as discussões começavam, inclusive, já no momento em que se postava, né? Pode passar, João. E aqui, o professor Carlos, a professora Janete, quer fazer menção a essa parte? Posso falar, João? Sim. Por favor. Pode. Se tu quiser deixar, a gente pode, né? Então tá. Obrigada, João. Mas vai continuar ou a gente já pega agora? Não, pode pegar, à vontade. Então eu vou fazer minha fala, que ela é rápida, e depois o Carlos ele vai apresentar questões de mais detalhes para a gente, tá? Boa tarde, eu agradeço aqui a oportunidade que a Vilma nos deu, agradeço ao grupo, né, muito empenhado, o nosso grupo, agradeço a professora Ana Castiglione, que também trabalhou no curso e está aqui mediando. Então, nós tivemos
essa ideia foi dada pela Prograde, e eu acredito que a Vilma foi muito feliz quando ela fez essa projeção, aí depois ela nos chamou, conversou conosco, nenhum de nós se recusou, nós apoiamos o trabalho, então, o que aconteceu também, né, vou só ressaltar essa questão que talvez algum dos colegas já tenham falado, que a gente achou, assim, muito boa, que foi essa articulação feita, ou seja, não ficamos somente nós, professores do curso de letras, ministrando as aulas, a gente percebeu que os colegas que foram convidados, por exemplo, nós convidamos colegas de outras universidades, inclusive nossos alunos do PPGL, que são professores também, alguns no Instituto, né, nós temos doutorandos, né, foram eles que foram convidados, né, alguns doutorandos, uns 3 ou 4, e a gente percebeu a satisfação de todos que foram convidados, eles se sentiram muito honrados, o trabalho foi feito com muita seriedade, né, as aulas a gente percebeu que eram disputadas, eu não sei se eu acho que são os nossos monitores que vão falar de quantitativo, né, de pessoas que participaram, né, e o que eu posso acrescentar além desses detalhes, que o meu colega Carlos também vai, depois o João já passou aqui, esse primeiro módulo, muito interessante, o João abriu essas aulas com contexto, leitura e sentido, quem é da área de linguagem pode perceber a articulação entre as temáticas, né? Cada professor, ele era informado do objetivo e do que a gente estava tentando fazer com este curso, né? Observar como há uma progressão nesses conteúdos, intertextualidade, referenciação, progressão, coesão e coerência textuais, gêneros textuais. Então, são temáticas totalmente articuladas, mas que foram divididas para que elas pudessem ser mais detalhadas, né? Trabalhadas com um pouco mais de profundidade, tá? Então, isso é um ponto interessante. Eu não sei se o Carlos quer... Eu vou pegar até o ponto 2, tá, João? E aí eu vou finalizar minha... Aí o 3, o módulo 3, eu acho que o Carlos toma, né? Então, vamos lá para o módulo 2, João Vitor. Próximo slide. Isso, então você observa aqui, olha só, todo o cronograma que foi feito, né? Super bem pensado em relação a esses conteúdos. Então, a gente trabalhou lá o primeiro módulo, né? E aí, no segundo módulo, a gente já vem especificamente trabalhar questões mais específicas de língua e gramática. Então, nós tivemos tópico frasal, tipos de discurso, parágrafo, concordância, regência, pontuação, crase e ortografia. Inclusive, uma professora aqui da UF e faz pós-doc aqui com a gente, foi uma das ministrantes, se eu não estou enganada, foi aqui a professora Lúcia, né, trabalhou com regência, né, ficou muito, muito grata por poder contribuir, e a gente, assim, está muito grata pela dedicação de todos, ninguém banalizou o curso, né, aliás, foi levado com muita seriedade, inclusive, esse curso, eu não sei se a Vilma ainda vai especificar que ele vai gerar um produto, né, e alguns professores já estão enviando, já estão confirmando a sua participação nesse produto final, eu vou deixar para que a Vilma, talvez depois fale, não sei se ela ou o Carlos ou o João vão falar sobre essa questão, né? E o que eu queria pontuar, o que eu gostaria de pontuar? Bom, eu penso que a ideia foi muito boa, né? A Pró-Reitoria foi muito feliz em propor, a Vilma também, eu penso que ela foi muito feliz em fazer essa progressão, como ela fez, e o grupo deu muito certo, né? Porque a gente pensou realmente com foco, né? A gente conseguiu fazer um trabalho que fosse bastante valorizado, mas aí a gente tem que levar também em conta um detalhe, nós estávamos numa pandemia, isso não era prática nossa, essas apresentações assim, né? Então, eu penso que isso aqui veio impactar muito positivamente num período em que as pessoas estavam isoladas, pessoas estavam tendo depressão, né? Alunos tristes porque não tinham contato com os professores, né? Estavam com dificuldade de ter contato com o professor, o nosso calendário foi suspenso, né, não tinham contato com os colegas, então o que a gente percebeu? Não só alunos de letras, tá? Mas alunos que
eram de outros cursos, até professores de outros cursos valorizaram e vieram participar. Penso que os monitores vão falar sobre o alcance, né, que nós tivemos no Brasil de norte a sul. Eu só vi lá que faltou o Amapá, viu, João, Vitor? Porque houve uma professora da Amapá participando, eu lembro que ela até mandou um abraço para mim, eu já trabalhei com ela numa outra universidade, como substituta, nós duas, né, e eu digo, olha, que o Amapá já está representado também, mas de outros estados mais pessoas vieram, é verdade, tá? Então, esse curso proposto pela Pró-Reitoria e encampado por este grupo, ele teve um impacto muito interessante durante a pandemia, né? E aí a gente viu, a gente ficava se perguntando, o interesse, a participação tão intensa que a gente está tendo, é por conta da pandemia, é por conta do conteúdo? Então, a gente nunca vai saber exatamente, né? Mas o fato é que o conteúdo foi valorizado, né? Por isso que vai gerar um produto, porque a gente percebeu, às vezes a gente pensa, não, isso aqui é banal, as pessoas não se interessaram sim, independente da formação dela. Nós tivemos pessoas, doutorandos, por exemplo, da Bahia, que eles deixaram vários testemunhos, não sei se nós vamos ter tempo de falar sobre isso, inclusive lamentando o fim do curso, né? Lamentaram, só que vocês sabem que a gente tem muito que fazer na universidade. A gente percebeu que nessa pandemia a gente trabalhou dobrado, mas era um trabalho prazeroso para a gente, tinha sacrifício, mas tinha satisfação de ver o interesse, né, de ver a dedicação dos palestrantes e de ver a valorização que os participantes, não só os nossos alunos, mas pessoas de outras partes do Brasil, seja professor, seja pós-graduando, seja aluno de graduação, enfim, pessoas interessadas na temática, valorizaram, tá? Então, eu vou parar a minha fala por aqui. Teria muita coisa a dizer, né? Mas a gente sabe que a gente tem um tempo limitado. Eu vou deixar para o professor agora, para voltar para a professora Ana, porque ainda tem o professor Carlos e os monitores, eu penso que fecham aí para a gente, tá? Obrigada. Obrigada, Janete. Carlos, agora é sua vez, né? Certo. Então, pode passar o slide, João Vitor ou Morgana. A gente vai para o módulo 3, né, que foi um módulo pensado a partir dos gêneros textuais acadêmicos, né, que mais circulam dentro da academia, né, enquanto atividade a ser desenvolvida pelos estudantes, né, de diversos cursos, né, da universidade, como a Janete destacou, e também Vilma e João. O curso ele era aberto e tinha pessoas de diversas formações, né, do campo do jornalismo, da biologia, enfim, de vários cursos da UFT, né, de letras e outras licenciaturas, história. Então, o curso agregou uma grande quantidade de pessoas, né, desses cursos, e no módulo 3 foi trabalhado a questão dos gêneros textuais acadêmicos, sobretudo para tentar minimizar as dúvidas que as pessoas, né, possuem quando pensam em escrever esses gêneros no contexto da universidade. Então, os gêneros que foram trabalhados foram os gêneros resumo, pela professora Ana Cláudia, projeto de pesquisa pela professora Luísa Helena, né, e como a gente também tinha um público variado do ponto de vista de cursos de pós-graduação, né, do mestrado, do doutorado. Então, ela falou do projeto de pesquisa nesse contexto até mesmo de pós-graduação, né, não só restrito à graduação enquanto projeto de pesquisa para uma iniciação científica ou para um TCC, mas ampliou essa discussão para o contexto da pós-graduação, né, em que as pessoas podem escrever projeto de pesquisa para pleitear vagas nos programas, nos diversos programas espalhados pelo Brasil, né, discutindo pontos específicos desse projeto. Foi também discutido o artigo científico pela professora Janete e a Ana Cláudia, professora Ana Cláudia,
que é doutoranda do PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFT, e após isso, né, foi trabalhado os gêneros resenha, e eu trabalhei especificamente com a resenha, o gênero ensaio, né, novamente com a professora Janete, e o trabalho de conclusão de curso, que finalizava, né, essa primeira etapa de conclusão dos gêneros, com o trabalho de conclusão de curso, né, com a professora Vilma, que é a grande idealizadora do programa, do curso de português instrumental. E após, né, toda essa discussão, veio a questão de uma aula de revisão dos conteúdos como aula final. Vale destacar, ao longo desse projeto, que a relação, né, entre cada um desses pontos, tema de aula, ela foi mediada, né, sempre por um professor, uma professora que tinha uma certa afinidade com cada um desses temas, né, com o conteúdo, e que possibilitou, né, um debate, né, para a construção de ideias, um debate para tirar dúvidas, né, dos participantes, e falar desse grande sistema de interação que tanto a plataforma, né, dentro desses contextos de pandemia, né, de aulas à distância, pôde proporcionar para os participantes em geral, né, tanto mediados também por conversa via WhatsApp, porque havia também grupos, né, de estudo, de discussões, de direcionamentos, né, que mediava toda essa organização, né, do curso, que era do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista das regras, estruturas, né, que a língua portuguesa trabalha, e que apontou, né, no início dessa apresentação dos módulos, o professor João, quando falou sobre o texto e contexto, né, a língua e gramática, que a Janete também tematizou, e os gêneros que, de certo modo, finalizaram a discussão, né? A língua é entendida nessas textualidades, nessas diferentes perspectivas de organização do discurso, entendendo esses gêneros como sendo um momento do discurso que nós precisamos compreender as práticas, né, de linguagem que são mobilizadas pelos produtores, né, de texto, né, o articulista, o resenhista, o ensaísta, né, o projetista, enfim, cada um desses enunciadores que vão construir um discurso mediado, né, pelos gêneros. Então, nesse sentido, o curso se manteve, né, como uma proposta de pensar a linguagem nesses usos sociais que a escrita requer, sobretudo dentro do contexto da academia. Então, foi uma excelente proposta, né, de construção coletiva, porque nós tivemos vários linguistas, né, vários professores de universidades discutindo esses temas, que são de suma importância para pensar a linguagem dentro da universidade, com os alunos e com a comunidade em geral, né, desses participantes dessa esfera sociodiscursiva. Então, eu falei sobre esses pontos, eu acho que agora segue a Morgana e também o João Vitor com os dados, né, que eles acompanharam um pouco mais de perto, esse mapeamento quantitativo, né, eles vão pontuar isso muito bem conforme eles levantaram e tiveram mais acesso aos participantes. Com você, João Vitor. Obrigado, professor. Então, aqui a gente está observando, né, um mapa. Primeiro, boa tarde a todo mundo, né? E aqui nesse mapa a gente está apresentando de onde vieram os professores, né? Tipo assim, que participaram das nossas aulas. Tem, então, pessoal
de Rondônia, de Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, do próprio Tocantins e do Maranhão. Então, esses professores desses estados, dessas instituições, como a gente já viu, participaram das nossas aulas. Morgana, por favor, passa para a gente. Então, eu vou mostrar agora para vocês os cartazes que foi lançado e divulgado, né, de cada módulo. Então, no primeiro módulo, né, que era texto e contexto, Morgana, por favor, passa para a gente. Ó, teve as três primeiras aulas, né, no total foram 7 aulas nesse módulo. Então, a primeira aula aí com o professor João de Deus, depois com a professora Glícia Azevedo, da UFRN, e também teve aula com a professora Roseli e Kildes, né, uma da UFT, a Roseli, e a Kildes da Unitins. Pode passar, Morgana. Também tivemos aulas com a professora doutora Célia, da UFRN, também com a professora Maria da Conceição, da UFPA, com o professor Carlos Borges, né, que acabou de falar, da UFP, a professora Kirli, da o IFMA, na verdade. Pode passar, Morgana. E já no módulo 2, que é Língua e Gramática, tivemos a mestre Ana Cláudia Dias Ribeiro, que é doutoranda, né, do PPGL, e também é professora docente do IFRO. Também temos o doutor Rubens, né, que é professor da Unitins, também vinculado à Unitins. Temos a mestre Andréa Nascimento, que é professora da Educação Básica, né, do Tocantins, e também é doutoranda do PPGL. Tivemos também o professor Dr. Francisco de Viges, que é professor do nosso colegiado do curso de letras também, daqui de Araguaína. Tivemos a professora doutora Lúcia Martins da Silva, UFF, da Universidade Federal Fluminense. Também tivemos a mestre Camila, que é docente na UFMA. Tivemos também a professora Geisa Fucili, né, que é da UFT. E tivemos novamente a aula da professora Ana Cláudia Dias Ribeiro. Pode passar, Morgana. Já no módulo 3, que era sobre gêneros acadêmicos, tivemos aulas com a professora Ana Cláudia Castiglione, do nosso colegiado. Tivemos aula com a professora doutora Luísa Helena, né, também do nosso colegiado. A professora Janete e também a Ana Cláudia Martins, que é mestre e também atua, né, na educação básica aqui de Araguaína também. O professor Dr. Carlos Borges, também, da UFT, acabou de comentar também, a professora Janete, e finalizando também a professora Vilma, que foi a coordenadora, né, do programa de monitoria digital, né, que começou esse projeto. Pode passar. Bom, agora a gente vai apresentar a vocês, né, alguns dados e comentários, né, feedbacks que a gente obteve por meio de questionário semi-estruturado. Então, a gente disponibilizou aos alunos, né, um questionário por meio do Google Formulário, com o objetivo, né, de a gente ter conhecimento do nosso perfil, dos cursistas, né, saber o que eles acharam do curso e receber, né, essas sugestões, esses comentários para saber como foi desenvolvido esse curso. Morgana, pode passar, por favor. Então, a primeira pergunta que a gente perguntou foi qual era a sua cidade. Então, vocês estão vendo aí que estão aparecendo várias cidades. Então, não foi só um curso voltado, né, como a professora Vilma já comentou, não foi um curso só para os alunos, por exemplo, de Araguaína, da UFT, mas a gente deixou um curso, né, aberto, onde tivemos pessoas de várias cidades, como Açailândia, no Maranhão, Campos Altos, Caxias, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Fé do Araguaia, São Luís. Então, é cidade que, se eu fosse comentar todas aqui, a gente passaria a tarde toda comentando sobre essas cidades. Morgana, por favor. Então, aqui a gente fez, né, aquela nuvem de palavras, e a palavra que mais surgiu, né, foi Araguaína. Então, registrando que a maioria, né, dos cursistas era de Araguaína, que também era o nosso público-alvo, nossos alunos, por exemplo, do curso, né, que a gente estava ofertando, a maioria eram alunos da graduação que estavam assistindo às nossas aulas, tá? Morgana, pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem um alcance, né,
no país. Então, de todos aqueles que responderam o nosso questionário, a gente obteve participação de 21 estados. Então, nossos cursistas estavam distribuídos aí no Brasil e alcançamos 21 estados. Então, o nosso curso, a gente vê que teve uma grande abrangência, né? Uma participação que foi além da nossa cidade, do nosso colegiado, além também do nosso estado, a nossa felicidade de ver que houve participação, e essa participação, né, de 21 estados, mostra a interrupção que houve na nossa aula. Então, a gente tinha conhecimento, tinha participação, né, de alunos, por exemplo, do Sul, do Nordeste, do Norte. Então, essa participação, essa diversidade do público, contribui bastante para discussões nas aulas. Morgana, por favor. E aqui a gente perguntamos aos alunos, né, aos cursistas, se eles tinham vindo ou não ao UFT. Então, 39% dos nossos cursistas eram da UFT e 61% não eram. Então, a gente vê que o nosso grande público, né, era externo à UFT. Aí, o nosso curso, né, foi lançado lá na plataforma Cisma, né, para receber as inscrições. Então, na plataforma Cisma, durante o curso de português instrumental, a gente teve 272 inscrições, sendo confirmadas 272 inscrições. Bacana, por favor. No segundo período, né, a gente teve também, foi dividido, né, o curso em dois. E nesse momento, a gente teve 302 inscrições e também 302 confirmações de participação. Pode passar, né? Então, aqui a gente perguntamos lá no nosso formulário para os cursistas qual é o curso que eles faziam, onde é que eles estavam, então, o que eles cursavam, o que eles estudavam. Então, a gente vê que tem curso aqui de administração, de direito, de doutorado em letras, educação inclusiva, psicologia, estudos linguísticos, química, pedagogia, licenciatura em educação do campo e artes visuais e música, também do programa de pós-graduação em estudos da linguagem, engenharia química, pós-graduação em demanda populares e dinâmicas regionais. Então, a gente vê também a abrangência do nosso público, não foi só o público voltado, por exemplo, aos estudos da linguagem, por exemplo, curso de letras, mas sim, teve outros cursos, né, por exemplo, química, física, direito, que estavam também interessados, né, em aprender e compreender um pouco dos aspectos linguísticos da nossa língua. Morgana, por favor. Os níveis acadêmicos. Então, os níveis acadêmicos dos nossos cursistas eram graduandos, graduados, mestres, mestrandos, especialistas, doutorandos, doutores e também bacharéis. Perguntamos aos nossos alunos como você ficou sabendo do curso de português instrumental. Então, a gente vê que a grande maioria ficou sabendo do nosso curso por meio do grupo do WhatsApp. Então, a gente envia uma foto, né, por exemplo, cartaz, e esse cartaz ia rodando de grupo em grupo. Também teve no grupo da Abralim, né, no Facebook, por meio do Instagram, a UFT compartilhava, né, os nossos cartazes de divulgação. Teve também através de professores que realizaram indicação. Então, o processo, né, de conhecimento foi todo por as redes sociais, né, pelas mídias digitais. Morgana, pode passar, por favor. Morgana, se quiser comentar um pouco, pode ficar à vontade. Ok. Boa tarde a todos e a todas, né? Dando continuidade a esse momento de mapeamento quantitativo, né? Esse momento de balanço do curso e da repercussão e o nível de alcance que o curso teve. Perguntamos em um dado momento do questionário, que foi disponibilizado para os cursistas por meio do Google Forms, que foi uma plataforma virtual que nós utilizamos, uma ferramenta virtual que nós utilizamos bastante, né? Perguntamos a eles, em um dado momento, em qual instituição de ensino superior ele está ou esteve vinculado em algum momento, né?
e ficamos surpresos com a diversidade de instituições de ensino superior. O UFT está maiorzinho aí, né, a sigla, porque o número de alunos da UFT foi maior, mas tivemos alunos da UFRN, da Unitins, da UEMASul, da UFMA, da Unicesumar, da UFRJ, da UEMA, da Universidade Federal Fluminense, dentre outras. Perguntamos em outro momento se os alunos eram professores da educação básica, né? Dá para responder sim ou não. E dessas respostas que obtivemos, 45% delas respondeu que não era e 55% respondeu que sim, é professor da educação básica. Okay. E sobre a atividade do monitor digital, João Victor, tiver como você me ajudar nesse momento aqui, para a gente compartilhar algumas experiências de contato com os cursistas, com os alunos do curso. Pode ser só pelo áudio mesmo, não tem problema. Então, nesse primeiro momento, né, a gente realizou várias perguntas, né, sobre o que motivou, né, você, no caso, o aluno, né, a participar do nosso curso online, né. E aí tivemos algumas respostas. Por exemplo, a primeira é que o que motivou a participar foi o interesse de aperfeiçoar minhas habilidades de escrita, leitura, ou seja, conhecer a escrita acadêmica, como também poder compartilhar de ensinamentos e aprender um pouco mais com as pessoas de diferentes lugares. João, eu vou apresentar alguns dados aqui, só falando mesmo. Se eu esquecer de alguma coisa, você você complementa para mim, por gentileza? A respeito da quantidade de acessos em algumas plataformas virtuais. Uma ferramenta que utilizamos bastante foi o WhatsApp, né, para ter contato com os alunos. O grupo no WhatsApp chegou ao limite máximo de acesso, né, de participantes. E até hoje estamos com ele, né, os alunos trocam entre si conteúdos, trocam entre si dicas de livros e comentam até às vezes que estão com saudade, né? E chegamos ao nível máximo, ao limite máximo de ocupantes no grupo do WhatsApp. Na plataforma, no Google Classroom, chegamos a 275 acessos, 275 alunos acessaram lá o Google Classroom, tínhamos uma sala lá no Google. As aulas ocorriam no Google Meet, como já foi comentado, né? O acesso máximo que tivemos foram 200 participantes. E o acesso médio, assim, em média, todas as aulas tinham entre 160 e 180 participantes nas aulas. Em alguns momentos, até o grupo no WhatsApp ficava bastante ativo, e os alunos conversando, e os alunos interagindo, e era bom ver essa interação entre os alunos, entre os cursistas, né? E as plataformas e as ferramentas que utilizávamos para ter contato com os alunos como monitores, né? E para promover essa mediação, por muitas vezes, entre cursista e professores, palestrantes, né? E dar direcionamentos a respeito de inscrições na plataforma CISMA, na plataforma da UFT, ou inscrição pelo Google Forms, ou registro de frequências, porque tinha um momento no final do curso que era disponibilizado um link para registro de frequências. E dúvidas referentes ao curso, as plataformas que utilizávamos para ter contato com os alunos eram o WhatsApp, o e-mail, o Google Classroom, lá no mural, o chat do Google Meet, o
O Google Forms também utilizávamos. E pedimos aos alunos em um momento do formulário que comentassem e que deixassem a sua resposta, o retorno desse contato deles conosco como monitores, porque era importante sabermos se estávamos suprindo aquilo que eles tinham, né, de necessidade referentes ao curso, dúvidas, direcionamentos. Perguntamos a eles. O João Vitor já leu uma resposta, selecionamos algumas. O João Vitor já leu uma. Eu vou ler outra aqui. Você quer ler outra, João Vitor, ou eu posso ler? Tanto faz, minha filha, você escolhe. Deixa eu ler aqui. A minha maior motivação em participar foi a possibilidade de aprender mais e melhorar alguns aspectos que considero importantes. Essa pergunta aqui é o que motivou você a participar desse curso. As temáticas do curso e uma oportunidade, ter aulas com profissionais, é uma oportunidade, né, ter aulas com profissionais de outras instituições. Busco sempre o aprendizado constante, além disso, em meio à pandemia, senti que deveria saber como funciona o ensino por meio da tecnologia online. Ok. Como o curso de português instrumental contribuiu para a sua formação acadêmica e profissional? Com o curso, pude compreender coisas que antes eu não tinha ideia de como fazer e agora está bem claro em minha mente. Agora, quando penso sobre o assunto, tenho um novo ponto de vista e consigo ver o quão importante ele é para todos nós. Certamente, terei mais facilidade ao produzir qualquer trabalho acadêmico. Ressignificou o meu conhecimento específico da língua portuguesa e contribuiu para me atualizar. Sou professor e diretor escolar. Escrever é uma situação constante. Com ele, espero evoluir nas minhas escritas. Contribuiu sanando diversas dúvidas que eu tinha sobre determinados temas, apresentando conteúdos novos e mostrando como as aulas podem ser chamativas e interessantes, mesmo via internet. Ok. Sobre o contato com os monitores, né? Em poucas palavras, descreva como foi a sua experiência de contato com os monitores digitais. Super disponíveis a tirar nossas dúvidas, são competentes no que fazem. Todas as vezes que precisei, fui tratado com muito respeito e cordialidade. Eles são ótimos. Os monitores deram um show de competência e diplomacia, pessoas educadas, receptivas e altamente atenciosas. Parabéns. Os monitores são arcanjos ajudando nesse processo. Quanta paciência, quanta sutileza e bondade. Muito obrigada pela dedicação. Me senti acolhido com o atendimento. Souberam, além de tudo, tratar o docente como um ser humano. São os anjos digitais. Sempre muito prestativos e educados. Parabéns, queridos. Que bom que o curso de letras da UFT Araguaína tem vocês dois. O céu é de vocês. Muito carinho envolvido, né? E era isso, gente. Alguém... Professora Vilma? Então, dada essa exposição, né, que foi feita tanto pelos professores João de Deus, Janete, Carlos Borges, assim como pela Morgana e também pelo João Victor, né, dá para a gente perceber como esse trabalho ele foi significativo, né, não somente para nós, coordenadores, que estávamos envolvidos diretamente, mas também para aquelas pessoas que participaram do curso, né, e tudo isso foi muito interessante, porque principalmente esse finalzinho aqui, que Morgana e João Victor apresentaram, né, que são esses dados extremamente significativos, né, e essas
essas respostas, né, que são feedbacks dessa interação que esses participantes tiveram com os monitores e com os professores, de um modo geral, né? Então, isso mostra como foi importante, né, o curso para todos nós. E aí, só para finalizar, eu gostaria de ressaltar que esse projeto, né, ele vai gerar um produto, né? Então, nós estamos organizando um livro, um e-book. Esse livro contará com a participação de todos esses professores que estiveram nessa rede de colaboradores, né, que nós tivemos para a realização das aulas, né, e pretendemos focalizar nesse livro exatamente aquilo que foi proposto pelo nosso curso, né, que é focalizar aspectos teóricos e relacionar as questões práticas, as questões linguísticas, né, de um modo mais prático para os nossos alunos, os nossos acadêmicos e para o público de um modo geral, tá? Então, muito obrigada, eu passo agora a palavra para a professora Ana Cláudia, tá? Caso tenha algum questionamento. Ana Cláudia, eu poderia só fazer destacar também um detalhe que eu esqueci, pode ser? Sim, Janete, fique à vontade. Assim, gente, para mostrar como esse curso ele foi relevante para nós, para os participantes, é importante a gente também destacar que teve uma universidade que se inspirou no nosso curso, pela professora que veio dessa universidade ministrar. Ela viu como o curso realmente teve um peso e era muito bom, produtivo. Ela também gerou na universidade dela, inclusive convidando alguns de nós, né, para ministrar também no curso dela, e a Vilma recebeu e-mail também de pessoas de outras universidades, ou de uma outra universidade, pedindo orientação, porque gostou da proposta e gostaria também de fazer algo mais ou menos parecido lá na sua instituição. Então, realmente a Pró-Reitoria de Extensão foi muito feliz em fazer essa proposta, a Vilma foi felicíssima em elaborar, fazer essa articulação desse conteúdo, o grupo todo encampou, se dedicou, os professores todos foram muito empenhados, e a gente ficou tão feliz, né, que o grupo decidiu materializar isso também através dessa obra que está sendo organizada, tá? E a gente, assim, agradece a oportunidade que a Pró-Reitoria, eu falava Pró-Reitoria de Graduação, mas, na verdade, é de extensão, né? Então, assim, a nossa gratidão também pela oportunidade. E aqui eu penso que, pela apresentação, não dá para apresentar tudo, lógico, né? Mas, realmente, o curso foi de uma, assim, ele teve impacto, né? Um impacto muito positivo. Obrigada. Obrigada, Janete. Bem, agora eu gostaria, então, de abrir para perguntas. Estamos aqui com 82 participantes, e alguns estão escrevendo aqui os seus cursos, os locais de onde falam, do Instituto Federal, da UNIRG, dos mais diversos cursos. Um público diverso, assim como foi o público do português instrumental, né? Então, caso alguém tenha algum questionamento, por gentileza, poderia abrir o microfone e conversar com os palestrantes, ou então escrever aqui no chat, porque até o momento a gente não tem uma pergunta aqui no chat. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Francisco Antônio, eu estou registrado aí na palestra como graduando do curso de Direito da Unitins, mas antes disso eu sou professor. E eu queria, por gentileza, se me permite, fazer, não é um questionário, mas fazer um adendo às falas dos caríssimos professores, que, por sinal, nos traz e nos deixa com inveja de terem ministrado um curso de tamanha importância, né? E ouvindo, vocês observem que eu fiquei o tempo todo com a câmera aberta, porque é um assunto que me interessa muito, eu gosto, me perdoe lá, estava um recado dizendo que deveria ficar com a câmera fechada, mas num evento como esse, com
uma envergadura gabaritada de professores dessa, não tem como a gente não ficar olhando e prestando atenção em cada detalhe, né? Então, me perdoem por isso. Então, veja, eu percebi aí a divulgação da aceitação que foi o curso, e eu fiquei perguntando com meus botões qual seria a explicação para isso. E, infelizmente, não sei se é a resposta, mas o que a gente percebe é o seguinte: como professor da educação básica, e toda a formação acadêmica da gente é na área da educação, então a gente vive se perguntando, enfrentando desafios, etc. Uma coisa que a gente tem lamentado muito, e eu sou fruto dessa geração, é a deficiência, vou dizer assim, lógico que é uma expressão minha, a deficiência na abordagem da linguagem escrita, justamente pelo fato de não termos o domínio do padrão culto da língua para se expressar, sobretudo no meio acadêmico. E eu acho que a língua portuguesa ela nunca foi tão, digamos assim, surrupiada quanto na última década. Não é por nada, talvez não é preconceito linguístico, mas veja, o fato da gente estar arraigado numa concepção de desmistificar a questão do preconceito linguístico e também de aceitar todo o ato de comunicação, por mais que ele banalize uma forma específica, científica, eu não quero aqui direcionar um discurso racista, mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero falar. A escola ela é responsável por colocar, digamos assim, na sociedade atual a demanda de pessoas com tanta debilidade para escrever, para se comunicar usando a língua formal, ou quando tem necessidade de fazer uso da linguagem científica na escrita acadêmica. Por quê? Porque percebe-se que foi deixado de lado um pouco essa cobrança, essa exigência e o fino trato do ensino e aprendizagem para a área das linguagens, né? E um curso como esse, ele evidencia essa debilidade nossa, essa necessidade que temos de estar buscando maiores conhecimentos e domínio da linguagem. Recentemente fizemos um curso de especialização na UFT, na área de linguagens, artes, educação e tecnologia, e tive o privilégio de ter aulas com a professora Ângela Fuso, a doutora Ângela Fuso, vocês devem conhecer, ela é do campus de Porto Nacional do UFT, e a forma como ela aborda o uso da linguagem é de uma maneira assim, tão esplêndida que você pensa que é fácil, porque ela consegue abrir esse elo de comunicação, sobretudo, estou falando da linguagem acadêmica, numa compreensividade que faz a gente querer ir mais a fundo no aspecto da linguagem comunicativa, da linguagem formal, do aspecto gramatical da escrita, sabe? Então, um curso como esse, ele só tem a nos engrandecer. E a gente fica, de certa forma, eu falei no início da minha fala, com a inveja, é porque a gente queria muito ter participado, e com certeza, para mim, que sou profissional da educação, teria crescido muito, teria nos dado uma bagagem de aprendizado e umas interrogações na cabeça que iria nos motivar a continuar buscando. Espero não ter divagado muito, é uma forma de eu dizer que realmente é um curso estupendo e que os professores estão de parabéns por essa iniciativa, os acadêmicos também, né, por propiciar momentos assim. É importante essa reflexão a respeito do uso da linguagem. Né? Pode ficar à vontade para comentar, professores. Obrigada, Francisco. É uma pena mesmo que você não tenha participado, mas a professora Vilma mencionou a publicação, então você vai ter a oportunidade de conhecer os trabalhos por meio da publicação. Agora eu passo a palavra para os palestrantes, então, responderem, comentarem sobre a sua... Pode começar falando, Ana? Você vai delegar alguém primeiro? Vocês podem escolher, se você quiser. Não sei, o João abriu a câmera também. Tá bom. Eu vou começar falando aqui, então, um pouquinho, Ok. sobre o que o Francisco acabou trazendo, né, à baila. Essas questões de uso da linguagem, elas são muito preponderantes, né? Primeiro porque, enquanto sujeitos, né, de aprendizagem, né, ao longo da nossa caminhada, nós vamos observando esses contextos tecnológicos em que a linguagem se redimensiona a todo momento, exige de nós um comportamento, né, uma ação. E aí, justamente, a ideia da carência, né, de aprender
mais a mobilizar essas práticas, porque à medida que o avanço tecnológico, né, a linguagem mediada pela tecnologia, ela ganha uma proporção, a gente tem que reorganizar os nossos modos de interação dentro desses contextos, e por isso a necessidade que sempre nós temos de uma autoavaliação e de ver o que é necessário ainda aprender, sobretudo dentro desse campo. Então, nesse sentido, né, a gente também passa por uma outra questão, que é o prestígio que a linguagem, né, ela tem dentro do campo social. A pessoa que domina uma linguagem, que a fala muito bem, que, de certo modo, escolhe, né, vamos dizer, as melhores formas de como expressar o seu pensamento, e de modo sempre mais claro, objetivo. Então, isso é uma conquista que a gente vai alcançando mediante ao nosso aprofundamento, né, e verticalização em algumas questões. Então, aprender sobre a linguagem, né, a como utilizá-la da melhor forma, né, a utilizar a linguagem de prestígio social, que é meta para muitas pessoas e para todos de modo geral, porque aí a gente é fundamentado, né, a gente estuda a partir de uma perspectiva que é da gramática normativa, que a escola sempre imprimiu, né, a forma como sendo bem falar e o bem escrever, né? Como se existisse o mal falar, mas é sempre uma língua de prestígio que foi selecionada, ensinada na escola, em detrimento de outras formas de representação da linguagem, né? Que foi colocada à margem desse processo. Então, se escolheu uma linguagem, se colocou essa linguagem como padrão. E aí todos os indivíduos, né, dessa sociedade têm que, de certo modo, alcançar esse ideal de língua, né, como uma forma. Então, por isso é que a gente está o tempo todo buscando aprender um pouco mais. E o curso de português instrumental, ele talvez tenha sido importante, porque ele desconstruiu muitas concepções que muitas vezes as pessoas constroem com os usos da linguagem, né, dentro desses contextos, daquilo que de certa forma é mais privilegiado, né, mais prestigiado do que outro. E nós discutimos esses vastos territórios, né, dentro da academia, linguagem científica, essa linguagem mais formal, menos formal, quando utilizar. Então, todos esses contextos se tornaram pauta dentro do curso, e não unicamente a linguagem prestigiada, né? A linguagem que a academia, de certo modo, direciona para a organização de seus textos e produções dos seus gêneros. Mas todos esses campos discursivos estavam sendo, de certo modo, problematizados em cada uma das falas, tanto relacionadas às regras e estruturas gramaticais, quanto aos gêneros, né, e às interpretações de textos, textualidades e contexto de produção. Então, a gente entendeu um pouquinho a partir desses múltiplos canais, né, dessas múltiplas faces em que a linguagem pode se tornar um objeto de estudo e verificação. Então, assim, uma breve fala a partir da gente começar o diálogo também com os demais palestrantes. Então, concluindo, dando continuidade a esse pensamento do professor Carlos, eu gostaria de agradecer, Francisco, a sua pergunta. Não foi exatamente uma pergunta, mas uma interação, né, um posicionamento seu, e eu acho que você toca num ponto que é muito sensível, né? Primeiro, você se coloca, né, você colocou para a gente que você fala como acadêmico e também como professor, né, e fala dessa inveja boa que você sentiu agora nesse momento, né, de não ter participado deste curso, né. Então, eu percebo na sua fala que você traz para a gente esse anseio, justamente esse anseio daquelas pessoas que se tornaram o nosso público, tá? Então, eram professores de educação básica, né, que os professores querem se manter atualizados, isso é super normal, né,
seja em que nível, em que esfera nós estejamos atuando, nós queremos nos manter atualizados, né? E também tínhamos os acadêmicos, que passavam, né, e passam ainda, né, por esse drama de uma questão muito específica da universidade, que eu acho que é o que vem aí na sua fala, essa questão da necessidade de todos terem que se adequar àquilo que é a língua de prestígio, que é a língua que é convencionada, e que é exigida, não é nem solicitada, é exigida na universidade, e que todos devem utilizá-la, seja nas suas interações orais, ou seja na produção escrita, né? Eu acho que, e foi exatamente por causa desse tema que você traz para a gente, que nós trabalhamos esse nosso terceiro módulo aí, que é o módulo dos gêneros textuais, né? Há ainda, né, uma dificuldade muito grande dos acadêmicos, de um modo geral, em produzir, em se adequar, né, a essa exigência normativa mesmo, né, de produção desses gêneros, que não são gêneros familiares, né, porque ao longo da educação básica nós não fomos preparados para produzir artigos, resenhas, resumos, elaborar projetos de pesquisa e assim por diante, né? Então, o nosso problema com a questão linguística não é somente dominar aquela língua de prestígio, mas também nos familiarizarmos com esses gêneros, né, para que nós possamos também produzi-los e participar discursivamente desta comunidade, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Mas não fique triste, né, como a professora Ana Cláudia falou, você poderá ter acesso aí ao nosso livro, e também a gente pode até pensar aí, né, a gente não sei que caminho ainda podemos seguir, mas a gente pode, num futuro, sei lá quando, né, de repente a gente propor um novo projeto, né, e aí a gente pode ampliar essa divulgação, para que essa divulgação possa chegar aí a outras pessoas, além de você próprio, né, para que seja também um dos participantes dos nossos cursos, tá? Muito obrigada, Francisco, pelo seu comentário. João, Janete... professora. Ana, posso? Pode, por favor. Ô, Francisco, obrigado. Eu acho que a questão que você lança para a gente, né, a professora Janete, quando ela fez a incursão, ela lançou luz para as condições de produção do curso de português instrumental. E um primeiro aspecto tem a ver com a pandemia, né, eu acho que isso é um fator que a gente tem que considerar. E por que a gente está recortando o cenário, né, da pandemia? Porque houve relatos depois de pessoas, de cursistas, que estavam, inclusive, em isolamento, né, em momento, né, de dificuldade, até de depressão, como que o curso de português instrumental foi aquele gatilho para a pessoa se apegar em algum tipo de relação social e tentar, né, dar um outro encaminhamento para a vida. Eu acho que a gente precisa considerar isso, mas há também uma outra questão, que é o interesse pela temática, como você mesmo fez menção. E aí a gente não pode perder de vista o número lá que o João Vitor e a Morgana mobilizou, 55% dos nossos cursistas eram professores de educação básica, né? E aí eu acho que a gente tem que defender também o curso de português instrumental, dada essa experiência, como até uma formação continuada. E os meus colegas que estavam lá, Francisco, era uma pergunta recorrente. Lá pelas tantas, a gente fazia toda uma incursão, né, na temática, e sempre vinha uma pergunta assim, tá, e como que isso chega na educação básica? Tá, dada essa teoria e dessa abordagem, o que eu faço com isso, né? Eu acho que é preciso aí lançar luz para as condições de produção do curso. Eu acho que isso mostra o engajamento tão grande, né? E nós tivemos ápice aí de 200 participantes, né? A Morgana trouxe esse número, de 170 a 180 participantes, dependendo da aula. A gente vai vendo a capilaridade que esse tipo de curso tem, né? Não só pela pandemia, mas
pelas questões que foram sendo gestadas no curso e a cada divulgação, né? Eu acho que isso é um aspecto a ser considerado, né? Com certeza, professor. Obrigado. Nós te agradecemos. Janete, Então, deixa eu complementar. Eu assino embaixo a fala de todos os meus colegas, né, que pontuaram muito bem essa questão de linguagem, Carlos, Vilma, João, né, e reforçar para o Francisco que, de fato, o curso ele foi pensado exatamente por considerar essa dinâmica da linguagem, né? A abordagem com a qual a gente trabalha hoje é pensar na língua como uma questão ideológica, e não é uma questão ideológica que a gente diz assim, pode estar, pode não estar, não é possível. Bakhtin mesmo diz que a palavra ela é o signo realmente verbal, ideológico por excelência, né? Porque quando você usa uma palavra, ela já vem toda carregada dos seus valores, da sua cultura, de tudo aquilo que o coletivo, né, construiu em você, de tudo aquilo que você se apropriou. Então, essa é uma questão crucial no momento de se trabalhar a língua na sala de aula, para que o aluno não tenha a ilusão de que as palavras, como disse aí em determinada teoria, para ele não ter a ilusão de que isso é só lorota, no sentido de que as palavras realmente têm peso, valor e medida, né? Mas essa apropriação desses discursos, como foi acentuado pelos colegas João, Carlos, Vilma, ele se dá exatamente nas práticas de linguagem. Então, se você não participa de determinados circuitos, evidentemente você não vai se apropriar do modo de discursivizar ali, né? E daí, ser assim, hoje, é por isso que há um foco de você pensar primeiro, você vai do global para o particular. Você pensa primeiro nessas práticas, né? Para depois você chegar, e eu acho que foi isso que o curso fez, né? Ele amarrou muito bem isso, né? Ele poderia ter começado com as questões de gramática, mas não. Ele começou com a questão de leitura, contexto, né? Você viu lá como é que foi começado. Depois ele foi afunilando e depois ele foi novamente encaminhando para aquilo que era o foco, no caso do nosso projeto, pensar a língua e chegar aos gêneros que são os gêneros mais cobrados dentro da universidade. Então, esse era o nosso objetivo. Mas, claro que se nós tivéssemos tempo, outros gêneros poderiam ter sido incluídos, né? E nós temos professores capacitados para trabalhar esses outros gêneros. E o que encantou mais nesse curso, Francisco, foi que a gente percebeu que nós somos apaixonados por isso que fazemos, né? Eu penso que foi esse encantamento que nós mesmos temos com o nosso conteúdo de trabalho, que, de repente, trouxe mais energia dos participantes, porque eles viram que vale a pena estudar, né? Vale a pena você refletir sobre linguagem, sobre essa complexidade toda em que a linguagem ela está inserida. A linguagem é vida, né? Nós praticamos a linguagem o tempo todo, né? Nós fazemos escolhas lexicais, nós fazemos escolhas sintáticas, né? Dentro daquilo que é possível. Não tem como você fazer uma escolha se essa possibilidade não lhe foi dada, se você não participou de determinados circuitos. Daí a gente mostra a necessidade realmente da escola, da universidade, da formação continuada, enfim, é apaixonante refletir mesmo sobre linguagem, e a gente fica muito feliz, tá, Francisco, pela colocação que você fez. E isso você nos dá, inclusive, mais ânimo, né? Porque a Vilma, o João e o Carlos e a Ana Castiglione, eles são professores do estágio. Eu, na verdade, sou uma intrometida, porque eu assim, gosto muito, eu trabalho com língua portuguesa, trabalho com pragmática e tal, etc e tal, análise do discurso, e sou apaixonada porque eu já trabalhei na educação básica por muito tempo, né? E eu sei muito bem qual é o nosso comportamento na educação básica e como a gente se sente muitas vezes limitado. E olha, era estudiosa, tá? E, então, quer dizer, aí depois que você entra na universidade, é um outro universo, a gente se sente, sim, até devedor, né?
para com os professores da educação básica, mas fique tranquilo, porque a Vilma já está pensando num outro projeto muito interessante, tá? Voltado para vocês, né? Ela, inclusive, já pensou no grupo, inclusive na professora Ana Castiglione, e provavelmente, eu não sei se depois da pandemia, porque também a gente ainda está muito sobrecarregado, vamos ver o que é que vai chegar aí com o grupo que me acolheu, né? É um grupo, eles são professores do estágio, mas eles me acolheram e eu sempre estou à disposição para qualquer trabalho que eles queiram e gostariam de me convidar, eu estou sempre à disposição. Então, aguarde, viu, Francisco? Eu penso que, por conta desse projeto, mais coisas virão positivas aí para a comunidade, né? Que aí inclui os professores da educação básica, etc., tá? Muito obrigada. Obrigada, Ana. Professora, professores, né? Eu fico feliz de minhas angústias ter sido entendidas, que bom. E muito obrigado pela receptividade de toda essa compreensão para nós, tá? Com certeza a gente vai estar atento, para quando vier uma edição como essa, a gente está aí pronto para participar. Obrigado mesmo, fico muito agradecido. Francisco, obrigada pelo diálogo, obrigada aos colegas. No chat, nós tivemos um comentário do Mauro Moreira, da Nóbrega, que ele fala que há uma geração digital atualmente, né, que é viciada numa linguagem fora do contexto da língua portuguesa, né? Acho que vai ao encontro do que foi comentado aqui também, né, o comentário do Mauro. Então, eu gostaria de saber se mais algum participante gostaria de fazer alguns questionamentos. Acredito que pelo chat não, só se alguém quiser abrir o microfone. Eu gostaria de fazer um comentário, a percepção pessoal, né, como professora que ministrou um curso que foi relacionado a resumo. Ao preparar a minha fala, quando o grupo me convidou para fazer parte, a primeira coisa que eu pensei foi no público-alvo do português instrumental, porque eu acompanhei um pouquinho o início, né? O curso ele teve uma duração, ele foi extenso, né? Começou em julho, terminou em agosto, né? Julho e agosto, né? Então, havia um público muito diverso. Então, ao preparar a fala, eu acredito que todos os professores tenham pensado nisso, né? A gente tinha pessoas que estavam cursando doutorado, professores, colegas que estavam assistindo, graduandos de cursos que não eram relacionados a letras. Então, eu queria fazer uma perguntinha, um comentário com o pessoal que organizou, com a Vilma, que começou essa ideia, porque quando vocês começaram, não havia, assim, essa tranquilidade de trabalhar com a tecnologia. Tudo era, na verdade, é muito novo, mas em julho era mais ainda, né? Então, eu queria saber de vocês um comentário a respeito disso, porque pensar nesse público-alvo e nesse momento atípico que vivemos e que vivíamos naquele momento, né, que era algo completamente desconhecido de todos, como é que vocês conseguiram pensar e prever e que desse certo, né, essa participação em massa de cursistas das mais diversas áreas e dos mais diversos lugares do nosso país? Vocês tinham já previsto isso no projeto? Como é que vocês pensaram nisso, considerando o momento que a gente estava vivendo e os objetivos que vocês queriam atingir? A gente é tão acostumado a trabalhar sempre com um público muito parecido, que são dos nossos alunos mesmo, né? Então, Ana, João quer falar primeiro? Não, pode falar, Vilma, depois eu... Tá bom. Então, nós tínhamos em mente, né, primeiro, realizar o curso para os acadêmicos, né, abrir o curso para os acadêmicos de um modo geral. Mas, como o João falou ainda há pouco, né, desse recorte temporal e desse contexto pandêmico, né, e que Ana também mencionou,
nós tínhamos também um grupo de professores, porque pelo fato de nós estarmos muito vinculados a escolas, né, e a professores, alunos, devido ao nosso contato com o estágio, né, a nossa disciplina, a gente percebia que existia muito essa necessidade, esse interesse, essa vontade, né, desses professores, porque eles estavam, acho que ainda se mantém, né, num trabalho remoto, com umas condições que são condições, assim, bem particulares, né, e havia mesmo essa necessidade de contato, né. E o curso, interessante, o curso, ele trouxe essa proximidade, né, ele aproximou a universidade com a escola, né, fez essa aproximação, né, e isso é uma coisa que a gente sempre tenta, mas é um pouco complicado, né, é complicado para a universidade, é complicado também para a escola, mas no curso a gente conseguiu, né. No curso, que é como o João mencionou ainda há pouco, a gente sempre tinha professores ansiosos, né, professores que estavam ali amando aqueles conteúdos todos, né, assim, muito encantados com a didatização daqueles conteúdos, porque cada professor que passava ministrando uma temática diferente trazia uma novidade. Então, aquele conteúdo não era somente o conteúdo que você estava revisando, mas era um conteúdo que chegava didaticamente a partir de um olhar diferenciado, né? E sempre havia esse anseio, né, de como trabalhar isso, de como realizar isso, de como discutir essas temáticas, como desenvolver essa didática, né, na minha própria sala de aula, né, e isso foi muito interessante mesmo. Eu acho que esse aí seria o nosso fio da meada, onde a gente poderia pegar e lapidar isso aí, trabalhar isso num outro projeto no futuro, né, por essa via da formação continuada com os professores de educação básica, né. Agora, o interessante é que, em relação às tecnologias digitais, todos nós fomos aprendendo, nós aprendemos todos juntos, né, esse ambiente virtual de você falar tranquilamente no Google Meet, né, nada disso era confortável para nenhum de nós, né, nada disso. Então, se hoje, por exemplo, nós aqui, João, Carlos, Janete, Ana Cláudia, os meninos, Morgana, João Victor, se a gente consegue até trazer uma discussão com alguma naturalidade, né, eu acho que é devido a essa nossa experiência de muito tempo, né, com o curso. O curso foi em 30 de junho, e a gente concluiu, foi dia 4 de outubro, foi? 4 de então, setembro. Assim, setembro, foi, né? Então, aí é como o João fala, e se a gente dissesse assim, gente, nós não vamos concluir hoje, nós vamos agora para mais 10 aulas à frente, nós teríamos público, nós teríamos condição de ter mantido, né? Mas a gente precisava finalizar o projeto. Mas é isso, né? Eu acho que a coisa do recorte temporal, da questão da pandemia, ele trouxe muita coisa interessante para a gente, né? Eu digo em termos de aprendizagem, acho que a gente aprendeu muito, né? Eu acho que foi um período que a gente ficou distante, mas a gente teve muita oportunidade até de se conhecer muito mais, né? E aí eu tô trazendo essa reflexão até em termos do relacionamento nosso mesmo, mas eu acho que é isso, né? Mas complementa aí para mim agora. Obrigado, Vilma. Ana, a sua demanda, eu acho que ela abre possibilidades para a gente se deter um pouco mais na segunda variável que compõe o título da nossa mesa, que é desafios, né? O modo como eu lido com as tecnologias, eu acho que a psicanálise freudo-lacaniana, ela me ajuda em algum sentido,
que é pelo binômio estranho familiar. Então, se a gente pegar lá em junho, julho, foi uma relação estranha e familiar ao mesmo tempo, porque além de a gente ter que falar no acesso e na permanência, né, à internet, a computador, talvez a gente devesse também pensar na própria transposição. O que é uma aula no espaço físico e o limite ali de pessoas, né, que estão autorizadas a estar naquele espaço, e outra coisa é uma transposição e o alcance quando vai para o espaço virtual. Eu que ministrei a primeira aula, vocês lembram que eu ministrei, depois eu controlava a sala, porque eu tinha que dar a permissão, e eu também tinha que colocar o link de acesso. Então, assim, é muito esforço para o professor que está ali lidando com as questões digitais. Não é diferente por aquilo que a gente está enfrentando agora na pós ou na graduação, né, nesse ano aí, que a gente teve que fazer as adaptações. Mas foram desafios que, num primeiro momento, davam um frio na barriga, né, o fato de a gente, a cada aula, aula 1, aula 2, aula 3, quando nós chegamos lá pela quinta, lá pela sétima, pela 10ª aula, eu acho que a relação ela já estava virando polo, não era tão estranho, mas era um pouco familiar, né? E eu acho que é por aí, né? A Vilma, o Carlos e a Janete, os monitores digitais, o João e a Morgana, acompanharam esse processo. Inclusive, olha para vocês verem, hoje a plataforma Meet, ela gerou uma ferramenta que a gente consegue controlar quem apresenta e quem conversa no chat. Lá no início de junho, julho, não tinha isso. Não sei se vocês se lembram, volta e meia, algum participante, sem querer, porque ele não sabia usar a tecnologia, ele também clicava no modo apresentar. Ele entrava, clicava no modo apresentar. Ou seja, são os desafios que a gente tem que aprender, né, a lidar, enfrentando. E aí eu acho que o princípio de que é preciso passar por, eu acho que ele funcionou bem para nós todos, porque eu acho que já não é mais aquele bicho de 7 cabeças, né? O nosso colegiado, ele fez lá uma rodada de palestras logo no início, e eu me lembro da resistência que a gente tinha, eu titubeava, eu não dei meu nome de pronto, só depois que a coordenadora pediu, que eu já estava um pouco mais tranquilo com o mundo virtual. Eu falei, então tá, eu vou dar meu nome, eu sei que eu vou ali fazer uma palestra online e aquilo não vai ser, né, a tragédia da minha vida. Ao contrário, isso pode ser algo produtivo e isso pode levar à produção. Eu acho que o português, eu continuo defendendo a ideia de que o curso português instrumental, ele é um acontecimento discursivo, que ele faz reatualizar uma série de memórias no sentido da trajetória, né? Há uma relação aí estranha, familiar e por aí vai, né? Uhum. João, só para... Você vai falar de novo? Pode falar. Eu vou só acrescentar uma coisinha pequenininha, Carlos. Só um minutinho. Só acrescentando aqui o que o João falou, é interessante que acho que essa experiência se torna bastante viva e rica, principalmente para os meninos que estiveram na monitoria, para Morgana e João Victor, porque nós tivemos, assim, que eles tiveram que produzir tutoriais, tá? Para ensinar aos alunos como desligar a câmera, como desabilitar o microfone, como sair da sala, tá? Então, eram, assim, coisas que hoje você vê, nossa, isso aqui, mas teve isso, né? A gente teve isso, né? E esse evento que João traz aqui para a gente, né? De, assim, por acidente, a pessoa, de repente, começar a apresentar no Meet, né? Isso aconteceu, assim, em mais de um evento, né? E foi isso mesmo, era pela falta de conhecimento mesmo. As pessoas tinham os celulares, tinham os computadores, mas ficavam ali e não sabiam como utilizar, tá? Então, a gente tinha que criar algumas formas, por exemplo, no início da aula, a gente já projetava alguma coisa, né? Já colocava aquele aviso ali que todos deveriam desabilitar as câmeras, os microfones, porque senão todo mundo ficava com a câmera aberta e, de repente, o site não suportava, né? Então, teve coisas assim
que a gente teve realmente, por isso que eu digo, a gente foi aprendendo e também os participantes também foram aprendendo como se relacionar, como manifestar as suas opiniões, né, em que momento falar, tudo isso foi parte desse conjunto pleno de aprendizado mesmo, né? Ok, Carlos? Carlinhos, tu és o mais habilitado, Carlos, em mídias digitais. Deixa eu falar rapidinho, que aí eu sei que tu tens aí todo o aparato para para comentar, pode ser? Pode ser? Bom, aproveitando essa pergunta e atentando para o que o João também destacou sobre a nossa mesa, né, os desafios, não sei se é demais eu me reportar, eu acho que a 2017 ou 2018, quando começou a residência pedagógica, e no início eu estava à frente de algo e depois eu saí, né? E nesse período, eu sou muito grata aos meus alunos, porque vocês vão rir, mas eu não mexia nem em WhatsApp, gente. Eu acho que eu nem tinha esse tipo de celular, eu só usava o celular de ligação rápida, né? E aí, alguém me falou, eu acho que foi a Vilma, Janete, tem que ter WhatsApp, que é tudo mais fácil e tal. E aí eu não sabia nem mexer, e os meus alunos me orientaram, né, para a gente formar aquela primeira turma, que eu estava concorrendo em um e a Vilma concorrendo em outro, e eles me ensinaram a mexer no WhatsApp para agilizar as questões, né. Quando chegou realmente a pandemia e a nossa coordenadora fez esse primeiro evento, do qual o João já falou, eu fiquei, sinceramente, enquanto o João ficou com medo, eu fiquei revoltada, né? Eu disse, não, que história é essa? Eu não me formei para isso, vou ficar me expondo, né? Eu fui a mais resistente, tanto que eu não participei desse primeiro momento, não é, João? Mas depois a Vilma conseguiu me convencer, dizer, olha, Janete, se a coisa continuar como está, nós vamos ser obrigados, nós temos que continuar, nós temos que trabalhar e não adianta. Aí ela me falou que o Meet era diferente do YouTube, que havia um pouco mais de segurança, que a gente não ia ficar tão exposto, não sei o quê. Mas, voltando ainda na pergunta anterior, na proposta anterior, nenhum de nós pensou nessa dimensão que o curso ia chegar, não é, Vilma? A gente não imaginou que ele ia chegar ia ter toda essa repercussão. Então, confiando na Vilma e no incentivo dos colegas, eu me dispus a participar, né? Mas a verdade é que o João bem pontuou, familiar e estranho, com o tempo torna-se realmente familiar, o estranho, à medida que se vai enfrentando, mas eu tinha muito medo, sim. Então, de fato, hoje, para a gente estar falando com essa tranquilidade, como disse, acho que foi o João ou a Vilma, foi realmente a gente enfrentou esses desafios iniciais, a gente aprendeu muito, e hoje eu tenho plena tranquilidade no Meet, tá? Porque a gente passou a dar nossas aulas na pós-graduação e tal, na graduação, via Meet, ou falar com nossos orientandos via Meet. Agora que ainda há uma certa estranheza, por exemplo, quando eu estou dando aula e apresentando algum slide, porque a gente fica assim, será que eles estão realmente ali antenados? No curso a gente percebia isso pelo chat, quando eu estou apresentando, eu vou até perguntar para o João depois como é que esse negócio que agora está mais fácil de ver tudo, né? Vou verificar com ele. Enfim, gente, a minha experiência, ela foi um pouquinho dolorosa, porque o meu medo era maior, acho que de todos, mas o apoio dos colegas, né, e a gente foi fazendo, e com isso vai chegando aquilo que o João falou, né, que vai se tornando mais familiar, então eu tenho essa tranquilidade, tá? Obrigada aí, muito boa esse teu questionamento, Ana, obrigada. Eu vou falar só um minutinho. A única coisa que eu teria, Ana, a destacar é a questão de que quem iniciou, né, dentro das primeiras aulas, né, quem veio no roteiro com a primeira aula, no caso o João, e quem ficou no primeiro módulo, e eu também tive uma aula no primeiro módulo, acho que foi quase na parte final do primeiro módulo, ou a última aula, a gente via o quê? À medida que as aulas, né, iam acontecendo, o espaço virtual também se tornava um espaço de criatividade para o professor, né? Então, a gente percebia isso
na própria organização dos slides que iam fazendo, né, que os professores iam mobilizando para apresentar na tela. Então, assim, o slide era uma tela da tela, quase a mesma relação do quadro para os alunos verem na sala de aula, né? Então, tinha os slides interativos que vinham acionando alguma imagem de texto, imagem, link, hiperlink. Então, assim, e nesse sentido, os espaços também de criatividade na própria interação com os alunos, porque, de repente, outros professores traziam, né, a ideia de construir, a partir da linguagem, uma nuvem de palavras. Aí, num outro momento, já quase no final do curso, um outro projeto de interação, né, e criatividade, com um quiz organizado pela professora para dar a aula e interagir com os alunos, um quiz que já condicionava o acerto a um ranqueamento, esse ranqueamento produzido por uma relação de tempo e ranqueamento e acerto da resposta correta. Então, assim, as aulas, né, conforme foram acontecendo, o espaço virtual se tornou um espaço de criatividade do professor, que é notadamente quando os professores, né, numa condição de utilizar, né, uma aula na internet, e as facilidades, né, que esse processo interativo vai se construindo, né, porque vamos nos tornando mais familiares a essa tecnologia, a uma metodologia ou outra. Então, esse espaço da internet foi se tornando um espaço de criatividade, né, e de tornar as dificuldades com o ensino à distância, o ensino remoto, no tempo da pandemia, algo também a ter, né, pontos muito positivos. E o curso, eu acho que foi ganhando muito mais corpo, porque esse espaço, né, de positividades, interações e novas propostas metodológicas nas aulas, elas foram se consolidando muito mais com cada aula que avançava para o final. Então, se talvez tivéssemos avançado um mês a mais, 2 meses, as propostas metodológicas, né, de interação na aula, elas teriam alcançado outros patamares, né, conforme as pessoas iam conhecendo essas outras ferramentas que estavam à disposição para ser acionada. Então, é um pouco isso. A internet, a tecnologia, ela nos possibilita esse espaço de criatividade, interação e de reinvenção, porque à medida que você tem uma proposta de solucionar uma demanda, essa solução ela gera uma nova metodologia, um novo jeito de fazer a tecnologia e o próprio processo interativo. E foi esse processo, né, que acabou resultando no que o curso atingiu. É isso. Obrigada, gente. Bom, eu acho que... Me desculpe, a minha filha está aqui perto. Eu acho que nós passamos aqui das 5 horas, nós podemos encerrar, se vocês quiserem fazer um fechamento. Eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de participar desse momento com vocês. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Nós também, né, Vilma, Carlos, Janete, o João Vitor e a Morgana, agradecemos, né, a organização do evento, né, por nos acolher, essa parceria aí entre instituições, os participantes, né, sobretudo os que ficaram aqui até o momento, né, os 30, né, participantes que estão aqui conosco, e a Ana, que é sempre uma gracinha conosco, né.
Essa equipe é muito boa. E nós, gente, nós trabalhamos muito, mas também nós nos divertimos muito, né? A gente ria bastante, né? A gente aproveitava. Muito. Uso, né? Gente, então eu também vou aproveitar aqui para agradecer a todos, tá? Agradecer a todos que participaram dessa roda de conversa, né? Agradecer ao Francisco, que foi o nosso interlocutor aqui mais diretamente, né? Agradecer aos meus colegas, né? Os meus colegas de equipe, o professor João de Deus, a professora Janete, o professor Carlos, a professora Ana, o João Victor, foi assim, o que disseram dele lá nas respostas dos participantes do curso é verdade, né? Foi um anjo, a Morgana, que foi um outro anjo também, um anjo digital na vida dos alunos, né? E na nossa também. Então, eu gostaria de agradecer a todos, tá? A gente já teve, assim, momentos de conversa sobre esse nosso curso, já tivemos uma última aula do curso que foi, assim, emocionante, né? Mas eu gostaria de agradecer, assim, do fundo do meu coração, tá? Foi um projeto muito legal, eu me diverti bastante, eu aprendi bastante, eu sei que nós fizemos uma grande diferença na vida das pessoas que trabalharam conosco, né? E eu acredito muito nessa nossa equipe, tá? Acredito muito, muito mesmo. Acho que a gente tem uma boa sintonia, a gente consegue reconhecer os nossos limites, a gente consegue fazer uma autoavaliação, né? Temos uma visão crítica sobre aquilo que fazemos, né? E como a Ana Cláudia falou, nós também temos essa parte nós nos divertimos muito. Agradeço aí também aos organizadores do evento, na UFT, a UNIRG, né, a Prograde, a ProEx, que proporcionaram, né, esse projeto para a gente, e é isso, gente, muito obrigada. Rapidão, ô Vilmi, a gente também te agradece, né, tudo isso com o seu dedo lá, né, que olhou com carinho, leu o edital, né, e submeteu. Nós te agradecemos, tá bom? E Ana, muito obrigada, tá, pela mediação dessa nossa conversa, tá, muito obrigada, Ana Cláudia, por essa mediação, tá, estamos todos muito satisfeitos e temos certeza de que a gente ainda pode fazer muito mais, né? Só agradecer, dar tchau, né, e falar para a Ana que a filhinha dela já está reclamando do tempo, já passou da hora, e ela já disse, mamãe, o que você está fazendo nessa sala? Nesse horário começa, né? Agradecer, gente, assim, fora a nossa brincadeira, a gente sempre brinca que é importante, mas agradecer ao pessoal da organização que nos deu esse suporte, né, técnico, sobretudo ali naquela parte inicial que a gente não estava bem se achando e foi tentando mapear, bem, enfim. Mas agradecer a Ana Cláudia pela mediação maravilhosa, como sempre nos proporcionou ao longo do curso, e a João Vitor, Morgana,